Ditadura, na verdade, é o governo de minorias, né? Ou seja, onde o povo não tem participação. E aí nós matamos um elemento fundamental que é a democracia, né? Então não há democracia num regime ditatorial. Tanto que os presidentes eram eleitos de forma, né, organizada entre os próprios líderes militares, né? Esse é um contexto. É evidente que alguns grupos não ficam felizes com isso. E é fundamental entender que a música tem um papel fundamental nisso aí. A música durante a ditadura militar foi a voz do povo. O povo, uma vez não tendo condição de ir para a rua, principalmente o povo que tinha condição, o povo um pouco mais culturalmente formado, o que acontece? Eles passavam essa vez aos músicos. Então nós tivemos durante a ditadura militar, talvez o período mais fértil da música popular brasileira, né? Não se conhece na história da música popular brasileira um período mais fértil. Nós tivemos o surgimento de novos baianos, né? O próprio Elis Regina, né? Assim, Emilton Nascimento, do Lobo, né? Chico Buarque de Holanda, então, que, né, isso aí dispensa comentários, o próprio Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então são pessoas que realmente marcaram época durante a música desse período. Por quê? Eles se sentiam oprimidos e usavam a música como um elemento de, né, a válvula de escape, né? Ou seja, com relação à Bossa Nova, muitas vezes o professor pergunta, durante a ditadura militar, por que a Bossa Nova não participou? A Bossa Nova é um movimento de elite, foi criado por uma elite, né? Ou seja, as pessoas que moravam no Leblon, e Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, que criaram um movimento chamado Bossa Nova. Não houve uma participação popular disso aí. Quando eu digo popular, ou seja, não houve uma popularização da Bossa Nova, como não há até hoje. Por isso que o povo de hoje não entende o que é Bossa Nova. A Bossa Nova era uma música de elite, muito bonita, muito bem quadriculada, muito bem sintonizada, mas voltada para um público, que era um público um pouco diferenciado, que é o público, né? Um público que a gente costuma dizer de classe A e alguns da classe B. Então, por isso que não houve uma participação efetiva da Bossa Nova durante esse processo, uma vez que essas músicas não eram consideradas, que a Bossa Nova não via a ditadura, não via a política como um elemento em que a música deveria entrar. Isso é muito interessante, que tem entrevistas, inclusive, por exemplo, do próprio João Gilberto, que foi, inclusive, morar nos Estados Unidos, que ele deixa claro, fala assim, uma coisa é quem canta e outra coisa é quem governa, né? Ele diz isso, ou seja, ao passo que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, já é o contrário, que diz que ambos estão associados, ou seja, porque a música é arte, e a arte faz parte de um país. Então, dentro desse contexto, a gente poderia dizer que a Bossa Nova acabou não entrando em função justamente disso, que quem, assim, a criou, não via a música como um elemento de protesto, né? Isso é interessante. E já o movimento que surgiu, o próprio, né, os próprios Novos Baianos, talvez na minha opinião foi um dos maiores, né? Aí tem alguns grupos de rock, tem os Mutantes, né, que vem com Rita Lee, né? O próprio Raul Seixas, que vem com uma música de protesto extremamente pesada. Na verdade, eles queriam realmente externar aquilo que o povo sentia, de uma forma velada, de uma forma, né, mascarada, mas colocando na música o sentimento do povo. Então, a música foi fundamental nesse processo de construção da